Livros de cabeceira com Pedro Parreira. Olá e sejam bem-vindos ao podcast Livro de Cabeceira. O convidado de hoje chama-se Pedro Parreira e vai-nos apresentar o livro Senhor dos Anéis, uma trilogia publicada entre 1954 e 1955. Aliás, o próprio convidado há bocado revelou-me que é um livro por inteiro, mas foi dividido em 3 livros. Mas acho que ele vai falar hoje sobre o livro por inteiro, não é? Olá, Pedro. Olá, Pedro, boa tarde. E olá a todos os que nos estão a ouvir. Sim, podemos começar precisamente por essa questão. O Senhor dos Anéis foi escrito pelo J.R.R. Tolkien, também chamado Tolkien. Nunca percebi bem como é que se pronuncia o nome do homem, mas também não vamos esmiuçar isso hoje. E foi escrito na sequência de um outro livro chamado The Hobbit, que é um livro mais vocacionado para o público infanto-juvenil, de literatura fantástica. O objetivo do Senhor dos Anéis originalmente era ser um livro só, e era ser uma continuação do The Hobbit, também vocacionado para o público infanto-juvenil. O Tolkien, o autor, portanto, era professor de inglês e era um homem muito vocacionado para a linguística. Aliás, colaborou numa das edições do dicionário de Oxford e outras coisas que tal. E quando eu por si, estava a desenhar um mundo gigante que já ultrapassava a barreira do público infanto-juvenil e já se tornava naquilo que hoje em dia se designaria como o young adult, né? Aquela coisa do público já adolescente a virar para o adulto. Que hoje em dia temos muito, para dar um exemplo que imagino que todos os nossos ouvintes conheçam, por exemplo, o Hunger Games. É claro que isto do Senhor dos Anéis, como tu disseste, nasce no século XX, a meados do século XX, e portanto muito antes de haver qualquer tipo desse género literário. Aliás, foi precursor em muitas coisas nesse sentido, e portanto o objetivo do Tolkien era criar, tornou-se esse objetivo, criar um livro que essencialmente criasse um mundo novo. Foi um dos grandes precursores, a par de alguns contemporâneos dele, daquele estilo de autor de criação de mundos, e que depois veio a ter efeitos também no cinema e noutros lados. Era um livro por inteiro. Quando acabou o manuscrito, era um livro por inteiro, muito grande. Eu tenho a edição especial em casa e aquilo é maior do que a Bíblia. E foi cortado em 3 pelas editoras por uma questão puramente monetária, porque achavam que não iam conseguir vender um livro daquele tamanho. E imagino que fosse verdade, porque... Enfim, não é qualquer pessoa que compra um tijolo desse tamanho. Pode ser intimidante, não é? Acho que sim. Eu penso que, não querendo entrar em grande, sei que temos pouco tempo e não quero estar a esmiuçar muito, mas já agora quero-te agradecer o convite a ti e à Biblioteca Pública, Luís da Silva Ribeiro, e queria também dizer que este livro foi escolhido por uma questão muito pessoal para mim. O estilo da literatura fantástica é o meu estilo de literatura favorito. E é também aquele que me abriu portas para os livros de uma forma geral, um pouco graças ao meu irmão Francisco, que quando eu era pequeno me emprestava livros de uma forma regular, daqueles que eu ficava toda a noite a ler, e o Senhor dos Anéis foi um dos primeiros. Eu, aliás, dizia-te há bocado, ontem estive a fazer esse exercício de memória e li o Senhor dos Anéis a primeira vez com 10 anos, antes de sair o primeiro filme. E portanto foi uma saga que me ficou marcada de uma forma profunda. O Tolkien, como eu dizia, foi professor de inglês e eu considero, para mim, o melhor escritor que conheço. Independentemente do estilo literário, é um homem que claramente trabalhava cada palavra como quem está a partir pedra e a talhar uma estátua, e portanto era um homem que percebia muito da onda. Deixar só uns apontamentos muito rápidos. Ele era um pai profundamente apaixonado pelos seus filhos, escreveu o Hobbit para contar histórias a eles. Era um escritor, como eu disse, de grande nível. Era um pensador político muito interessante. O Tolkien foi um precursor do anarquismo na sua época. Foi um homem que criou um mundo e, como professor, como eu já disse, também teve o seu papel muito importante. Ok, Pedro, obrigado por essa introdução aqui bastante explícita e concisa. Muito obrigado. Então a minha primeira pergunta para ti. Como disseste, o Senhor dos Anéis já saiu uns aninhos e é um precursor iniciou toda uma vaga de literatura fantástica e é extremamente influente neste género. E tendo em conta esse contexto, que já saiu há uns anos, não é? Desde 54 e 55, como é que achas que se mantém o poder do livro hoje em dia, comparado com, por exemplo, com o George R. R. Martin, que já são mais adultos, já são mais expansivos, já conseguiram reinventar o género de literatura fantástica, que não é tanto para infantil-juvenil. Como é que tu consegues marcar o Senhor dos Anéis? Eu não acho de maneira alguma que o Senhor dos Anéis seja comparável sequer, ou que se possa colocar no mesmo patamar da saga do Fogo e do Gelo,
mais vulgarmente conhecida como A Guerra dos Tronos. Em primeiro lugar, eu odeio a escrita de George Martin. Acho que ele escreve muito mal, escreve de um ponto de vista cinematográfico e escreve como quem está a escrever um guião e não um livro. A série foi interessante até certo ponto, depois deixou de ser profundamente, mas acho que não é comparável de maneira nenhuma e vou-te explicar porque é que acho. Eu disse George R. Martin como quem diz outro qualquer. Claro não que é? sim, mas já agora deixa-me atacar o homem durante 2 segundos, aproveitando o tempo de antena. Eu acho que não é comparável porque essa saga do George Martin não é fantasia, do meu ver. Tem uns toques de fantasia, mas é essencialmente uma novela medieval, que tem o seu mérito, principalmente se for bem conseguida, mas não é o caso. O Senhor dos Anéis, muito pouco, para não dizer nada, tem de medievalismo puro e duro. O Senhor dos Anéis é pura literatura fantástica, como existem muitas outras hoje em dia. Eu comentei com o meu irmão que me emprestou o livro pela primeira vez que vinha cá hoje tratar deste assunto e demos para nós a discutir um bocadinho sobre as temáticas do Senhor dos Anéis e como é que elas se comparam com os livros de fantasia atuais e com as sagas atuais. Para dar um exemplo, que eu sei que está disponível aqui na biblioteca, por exemplo, como Malazan, que é uma saga atual que está a ser agora traduzida para português e que é uma saga profundamente densa, onde não há personagens propriamente boas nem propriamente más, que é exatamente a diamétrica oposta do Senhor dos Anéis. E eu, que já li alguma fantasia, não vou dizer muita para não estar aqui a gabar, eu conheço muito do que se faz hoje em dia do atual da fantasia. E quando eu comparo com o Senhor dos Anéis, eu chego a uma conclusão óbvia para mim, que é: o Senhor dos Anéis continua a manter a pureza da literatura fantástica como ela deve ser. Não desfazendo, obviamente, do que se faz hoje em dia, antes pelo contrário, acho que foi uma evolução natural que a própria sociedade deu. Uma das coisas que eu mais gosto no Senhor dos Anéis é aquela esperança nos tempos mais negros. Há uma inocência quase na escrita, não é? Precisamente. Uma inocência eterna. Tu a certa altura estás a acompanhar as nossas personagens, não é? Que depois se dividem por vários grupos, não é? Da Irmandade do Anel, e a certa altura tu, enquanto leitor, quem lê já na idade adulta, eu quando li quando era miúdo não me apercebi disso, mas quem lê na idade adulta, a certa altura tu percebes que estás a ver aquele mundo entrar num cenário completamente apocalíptico e no entanto eles continuam em frente. E por muito complicado que tenha sido a viagem, e as nossas duas personagens principais, que é o Frodo e o Sam, demonstram isso de uma forma clara, por muito complicado que a viagem tenha sido, eles não se arrependem até ao fim. E a esperança, que há um discurso até bastante famoso, que também ficou bem imortalizado no filme do Peter Jackson, do Gandalf, que é uma das personagens também principais, e que diz que estes tempos negros não são para ninguém viver, mas não nos cabe a nós escolher em que tempos vivemos, cabe-nos fazer o melhor que temos com o tempo que nos foi dado. E eu penso que isto tem piada porque isto relaciona-se bastante bem com a minha segunda pergunta, que era... ou seja, tu estás a falar, por exemplo, de uma história de redenção ou uma história de resiliência, não é? Ou seja, não é uma história de resiliência. E queria te perguntar, como é que na literatura fantástica isso ajuda-te a compreender a nossa realidade? Por exemplo, podes pegar nesta história de resiliência e associá-la à tua própria vida, à tua própria narrativa como indivíduo, não é? Exatamente. E era isso que te queria perguntar. O que é que achas que o Senhor dos Anéis oferece-te alguma coisa para enfrentar a realidade, mesmo sendo puramente fantasia? Em primeiro lugar, eu acho que, salvo alguns estilos literários, 90% da literatura é escapismo, não é? E tal como 90% da arte é escapismo, seja ela música, filme, o que for. E penso que a fantasia tem um grau mais elevado de escapismo no sentido em que estamos literalmente a entrar em mundos novos, que nos abrem novas realidades, novas portas e ao mesmo tempo nos obrigam de certa forma a esquecer as preocupações do dia-a-dia, as responsabilidades, aquelas coisas chatas que ninguém gosta. Por outro lado, eu penso que a literatura fantástica tem temas que são transversais e que são sempre muito interessantes, nomeadamente no que concerne a questões de simbologia e a questões de ideologia social, nomeadamente a procura da construção de uma utopia, ou do regresso às velhas utopias, como no caso do Senhor dos Anéis, em que nós temos temas em que os reinos estão podres e a serem destruídos por uma certa corrupção social que está a invadir a sociedade, e as nossas personagens, os nossos heróis, procuram, de certa forma, remontar a uma realidade anterior que já não existe, mas que pode ser criada de outra forma e com novas gerações e com novas intenções. Também, e no Senhor dos Anéis eu encontro isso em particular, mas penso que é transversal a toda a literatura fantástica, a importância da arte
e mais concretamente a importância da música, que é uma área que me é muito querida particularmente e que o Tolkien transmite para o papel de uma forma evidente. São páginas e páginas. Ontem chegava a essa conclusão, estava aqui a tentar fazer uma conta matemática, obviamente deve estar errado, mas deve ser bem à vontade. 1/8 dos livros são letras de canções. Aliás, o próprio Silmarillion explica que a criação do mundo foi criada a partir de uma orquestra. Exatamente, exatamente. Muito bem apanhado, nem me lembrava disso, também já não leio o Silmarillion há algum tempo. Já agora, para quem não conhece, o Silmarillion é uma espécie de livro de história do mundo que o Tolkien criou depois, que foi feito a posteriori, mas que conta a história toda do livro. Essa importância, e nota-se perfeitamente que o Tolkien seria um homem, apesar de ser claramente, de certa forma, das elites britânicas, não é? Era um professor universitário no início do século XX, certamente não ganhava mal, mas tinha essa preocupação com as coisas pequenas da vida, a beleza, a personagem do Tom Bombadil, que é uma personagem que aparece no primeiro livro, na primeira parte do Senhor dos Anéis, e que é uma personagem que está profundamente ligada à natureza, os gentes, que são árvores vivas e que vão para a guerra quando se percebe que os maus da fita estão a tentar destruir o mundo com a indústria. Estas preocupações que são transversais do século XX para o século XXI são coisas que permanecem profundamente vivas e que a literatura fantástica nos dá de uma forma de metáfora ou de parábola, se o quisermos, mas que se aplica muito bem aos tempos em que vivemos. E acho que cada vez mais os tempos são mais negros e importa não esquecer essa esperança de continuarmos em frente. Nem que seja como ideia, certo? Nem que seja como ideologia de continuarmos em frente, porque acho que não há outra maneira que não essa. Ok, Pedro, e depois toda esta paixão pela literatura fantástica que estás aí a revelar, gostava de te perguntar porque é que no mundo académico, ou no mundo mais, mundo mais literário, de literatura, não é? Porque é que a literatura fantástica tem uma reputação um bocadinho mais juvenil do que as outras, não é levada tanto a sério? E porque é que achas que isso é um preconceito? E como é que te relacionas com esse preconceito? Porque é que achas que têm razão no que dizem, não têm? Devia ser levada mais a sério? Eu vou começar por dizer aquilo que disse há bocado novamente, que é dizer que o Tolkien é o meu autor favorito. Para mim é o melhor escritor que eu conheço e, sem falsas modéstias, já li muitos. Mas por nostalgia ou por mesmo? Não, porque eu gosto muito mesmo da escrita dele. E se analisarmos a escrita de um ponto de vista teórico de quem é mesmo, quem percebe verdadeiramente desta arte, que é a escrita, o Tolkien de facto é uma das pessoas que mais pensou na maneira como escreveu e mais olhou para a escrita não como uma vontade ou como um desejo passageiro, mas sim como um trabalho. E um escritor tem que olhar para a escrita como um trabalho. Não deve olhar para aquilo como um part-time ou como um hobby ou como uma coisa que lhe vem inspirada em sonhos. A escrita é um trabalho como qualquer outro. É uma coisa que tens de te obrigar a fazer, tens de sentar, tens de corrigir, tens de talhar, tens que voltar lá. E nesse sentido, o Tolkien para mim é o melhor escritor que eu conheço e, como eu disse, já conheço bastantes, sem falsas modéstias. Isto leva-me à questão que tu perguntaste, que é a fantasia tem um preconceito, a literatura fantástica tem um preconceito na sociedade em que nós vivemos. Tem da mesma forma que a ficção científica tem, da mesma forma que a banda desenhada tem. São preconceitos que são traçados pelas origens da própria sociedade em que nós vivemos. A banda desenhada, há 100 anos atrás, era para crianças. A literatura fantástica, quando nasce o próprio Senhor dos Anéis, quando nasce a primeira versão, é o Hobbit, que era vocacionado para um público mais infantil, apesar de ser um livro fantástico e fabuloso de se ler e que merece certamente também o olhar dos nossos ouvintes. Eu lido muito bem com esse preconceito porque eu pura e simplesmente ignoro. Eu procuro cultivar nas pessoas que me rodeiam e que estão dispostas a ouvir o gosto pela literatura fantástica, para que possam, de certa forma, ultrapassar esse preconceito, mas para quem não tem disposição para o fazer, eu ignoro, da mesma forma que eu, não sendo o maior fã de futebol, também ignoro um jogo de futebol. Cada um tem direito a gostar daquilo que gosta. As pessoas têm preconceitos sobre as coisas. Achas que há uma batalha, mais ou menos, vincada entre inocência e cinismo académico? Eu acho que essas coisas nascem essencialmente da sobranceria das pessoas. Não é? Agora vamos falar de elfos. Agora vamos falar de elfos. Isto é algum jeito, não é? Elfos é uma estupidez, não é? Mas vou ali à missa falar de demónios e de santos. Mas isso, cada pessoa tem a sua sobranceria, a sua maneira de ser, e não me compete a mim, acho que não nos compete a nós procurar mudar o mundo nesse sentido. Há pessoas que por isso simplesmente serão sempre intransigentes e continuarão a ser. A nós compete-nos, a quem está disposto a ouvir,
procurar mostrar que há muitos caminhos no mundo e que não somos obrigados a seguir todos o mesmo. E acho que o Senhor dos Anéis, aliás, nesse sentido, é muito demonstrativo, só para voltar atrás, é muito demonstrativo disso mesmo, no sentido em que a narrativa, para quem não conhece e sem entrar em grandes exposições, começa com a união de um grupo de pessoas completamente diferentes umas das outras, que depois se separam e seguem caminhos transversais e diferentes, mas que estão todas a caminhar no mesmo sentido, objetivo final, que é um objetivo de paz, um objetivo de união, um objetivo de, enfim, de coisas boas em geral. Imaginem aquilo que preferirem, seja um copo de cerveja cheio, seja uma tarde de quiche da mãe, seja o que for. E pronto, e era mais ou menos isto. Não sei se tens mais alguma questão, se respondi às tuas questões. Acho que está bastante conciso e acho que falaste muito bem e acho que está tudo dito. Muito bem, deixei-te aí umas sugestões de leitura para depois passares à malta. Fica então a recomendação. Aliás, é um bocadinho estranho recomendar o Senhor dos Anéis porque é um livro tão conhecido, Há não é? muita gente que nunca o leu, principalmente aqui... a geração que viu o filme. E já agora deixa-me deixar este último apontamento, desculpa estar-te a interromper, mas já me ia esquecendo. A adaptação para cinema, que é a responsabilidade do Peter Jackson, é uma das melhores adaptações de um livro ou filme que eu conheço. E, portanto, há muita gente que viu o filme e nunca leu o livro. Quem tem a disponibilidade e gosta de ler, vale a pena. Então, espero que tenham sentido inspirados aqui pelo discurso apaixonado do Pedro Parreira. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Pedro, e obrigado à Biblioteca pelo convite. E o resto, boa tarde. Obrigado.